Tá, vamos lá. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Alexandre Lima, pai, casado, tenho 2 filhos, advogado, empresário, instrutor de armamento e tiro, sou CAC, colecionador, atirador esportivo, enfim. Tenho CR junto ao Exército há mais de uma década, quase 2 décadas, tenho várias armas de fogo, tenho vivência profissional no meio. Fui o primeiro a gravar conteúdos técnicos sobre armas de fogo na plataforma do YouTube, com o canal Alexandre Lima BR, em português Brasil. Essa bandeira aqui atrás, a bandeira de Liechtenstein, já reflete muito como eu penso, inclusive politicamente dizendo. Então sou um cara favorável às liberdades individuais, sobretudo o direito de acesso às armas de fogo pela população. Sou um cara favorável à concorrência, ao livre mercado, enfim, defendo a liberdade, quero que o Estado interfira o mínimo possível na vida privada das pessoas, imposto é roubo, o Estado é uma máfia, enfim. E quem quiser me conhecer melhor, tem vídeos também pontuais enfim, né, falando sobre o que eu penso, inclusive em pontos específicos. Um canal que já tem quase 2 décadas também, então é só vocês acompanharem Alexandre Lima BR aqui. É um vídeo mais para fazer uma breve apresentação e me colocar, né, anunciando a pré-campanha, pré-candidatura a vereador para a cidade de Belo Horizonte, explicando inclusive as circunstâncias, o contexto, né, e os motivos que me levam a querer preencher um cargo político. Já fui candidato anteriormente, e uma coisa que as pessoas indagam e perguntam muito, até pelo segmento, né, é se o Proarmas não vai me apoiar. Inclusive recentemente, enchendo o saco nesse sentido, enchendo o saco no bom sentido, as pessoas indagarem isso, demonstra que a pessoa tem interesse, está querendo participar e quer saber, enfim. Isso é no bom sentido, mas enche o saco, né? Então, indagando, o Proarmas vai apoiar, é outro candidato, de novo, né, em 2022, por que não te apoiou e tal? Primeiro, gente, o Proarmas, ou quem quer que seja, não tem obrigação nenhuma de me apoiar. Eu sei que, não tenho dúvida que as pessoas acreditam que eu sou um candidato à pauta. Eu acho que isso não tem dúvida em ninguém. Todo mundo me conhece, vários e vários anos batendo nisso, né? Quando isso não era motivo para ganhar voto, eu estava lá batendo, mas não é esse o ponto. Não é eu ser um candidato que sem dúvida nenhuma é favorável à pauta. Há outras circunstâncias, né? Como, por exemplo, viabilidade de ganhar. E aí, eu acho que casa também com os meus objetivos. Por que eu me coloco candidato e por que eu gostaria de ganhar uma eleição. Sobre o ponto de vista da minha vida privada, eu não sei se vocês têm noção da consequência que isso seria. Tá? É uma coisa que até esses dias mesmo a minha esposa falou assim: ô Alexandre, e se você ganha? Você já pensou nisso? Se você ganha? Porque assim, o meu interesse em exercer um cargo, isso facilita muito eu propagar as minhas ideias. Se eu me apresento, eu falo assim, por exemplo, no meio do segmento todo mundo me conhece, ok, mas o direito de acesso às armas de fogo, a pessoa que defende o que eu digo, entendendo, inclusive sob o ponto de vista técnico, aquilo que está defendendo, necessariamente é alguém que defende a liberdade no sentido de considerar o indivíduo como gerador de riqueza, como o indivíduo é o transformador, né, que não é o coletivo que manda, necessariamente. E fica isso ainda mais escandaloso porque a arma de fogo ainda tem aquele estigma, aquela polêmica em cima disso. Então, o cara que verdadeiramente é favorável, eu não estou falando aquele cara que nunca pegou em arma, convidam ele para ir no stand de tiro, o cara vai lá, atira, e aí o cara é candidato e fala, tem um segmento, tem voto aqui, eu vou ser favorável também, porque isso vai me dar voto, eu vou conseguir. Então, não estou falando desse cara, estou falando do cara que realmente entende, conhece tecnicamente o assunto, e eu nem estou falando propriamente dito de conhecer tecnicamente da arma, né, do funcionamento da arma, mas sim tecnicamente qual a influência desse objeto na sociedade, né? Esse sujeito, ele naturalmente é alguém que defende a liberdade, e isso gera consequências na forma como ele pensa.
Isso eu acho muito difícil de transmitir isso. Por isso que, para mim, é condicio sine qua non. O candidato ele tem que ser favorável e realmente favorável à liberdade de acesso às armas de fogo, para qualquer coisa. Qualquer preenchimento de cargo, de exercício do poder, de cargo político, se o cara não é abertamente favorável ao direito de acesso às armas de fogo, para mim não tem como. Não tem como eu apoiar ou falar que aquele candidato é um candidato viável, né? Você não tem opção nenhuma, você escolhe o menos ruim. Mas assim, você falar assim, alguém que vai te representar, que vai exercer o poder minimamente, porque as pessoas, elas não são iguais, né? Eu penso de um jeito, eu penso de outro, normal, e as diferenças você tem que lidar, e é por isso que a política é a arte do possível, não tem perfeição, cada um pensa de um jeito, né? Vai ter pontos que vai divergir, mas isso eu considero como um princípio, como uma base, né? Por essas razões que eu estou dizendo, porque necessariamente o sujeito que é favorável ao direito de armas de fogo e entende tecnicamente as razões pelas quais ele é favorável, ele vai ser um cara que ele não vai aceitar que o Estado interfira na liberdade, nas escolhas individuais daquela pessoa. Ah, o cara quer abrir um negócio seu, vamos facilitar o cara. Não é coletivismo, vamos proteger, porque as pessoas têm que pagar imposto, que aí esse dinheiro vai fazer o bem para as pessoas. Porque só o ímpeto do cara, eu quero fazer o bem para as pessoas. Como é que eu vou fazer o bem? Roubando as pessoas. Eu roubo as pessoas, pego um montão de dinheiro e com esse dinheiro eu vou fazer o bem para todos. E sorvete para todos, os meninos, bola para todos, escola para todos e tal. Então, isso reflete demais a maneira como o cara pensa, né? Então, e que é justamente o oposto do que eu defendo. Ali não é... Eu entro para fazer o bem. Não. Isso é uma coisa difícil, porque as pessoas querem delegar as coisas, né? Eu quero coisas grátis. Eu quero que façam por mim, né? Então, dentro desse raciocínio, é difícil um candidato como eu emplacar. É difícil. Porque é tudo que eu vejo que não dá certo. Não é nem questão de gostar ou não, que as pessoas fizessem coisas boas, fazer o bem. Não é isso, né? Não sou contra fazer o bem. A questão é que o Estado, ele existe de maneira coercitiva, arranca recursos das pessoas, amarra a força. O imposto não é opcional, né? Tributos, né? O imposto é espécie, né? O tributo seria o dinheiro. Então, o Estado, ele arranca dinheiro das pessoas contra a vontade, tem que pagar. Isso não tem como dar certo. É um negócio que é feito, é maximizado para dar errado. Então, a desculpa de fazer o bem, você acaba fudendo com todo mundo. Isso é um negócio muito difícil de estar passando. E a visão sobre as armas de fogo acaba refletindo. O sujeito que entende isso, ele não tem como ser esquerdista nesse sentido. Ele não tem como, ele vai ser de direita. Então, por isso que para mim é uma condição sem a qual. Tá. Aí a gente entra na questão de, o ProArmas é uma entidade representativa, apoia os candidatos, né? Tem os seus políticos, acaba que isso vira palanque político. Não estou dizendo se isso é bom, se é ruim, né? Pode ter as críticas nesse sentido, críticas eventualmente até que eu compartilho, inclusive, mas a gente esbarra também na questão da política. Eu preciso de alguém viável para poder ganhar, né? O que eu tenho nas minhas mãos de vontade de poder ganhar? Eu tenho lá um podcast de um famosinho. Se eu chegar lá e me apresentar, se não for do segmento, porque do segmento, ok, todo mundo me conhece. Mas se não for do segmento, se eu chegar lá e falar assim, Alexandre Lima. Quem que é? Alexandre Lima, advogado de bosta. Mas se eu quisesse um advogado, eu sacudia uma árvore, caía 10 e pegava o menos podre e tal. Não tem razão. Tem algum contexto especial que as pessoas tenham vontade de ouvir? Não. Alexandre Lima, instrutor de armamento de tiro, credenciado pela Polícia Federal, vulgo auxiliar de funça, que é pior do que funça, né? Fazendo serviço que era para ser de funça. Então, instrutor de armamento de tiro, credenciado de bosta. Olha lá. Não vou ouvir esse cara, né?
Alexandre Lima, vereador de Boston, mas de uma capital do Brasil, né? A capital de um estado da federação, da República Federativa do Brasil. O vereador de uma capital, né? Pode ser um Boston, mas é 41 Boston que tem em Belo Horizonte. Vamos ouvir. Galgou deputado federal. Pode continuar sendo Boston, mas tem 513 Boston. Num país de 230 milhões, é só 513 Boston. Vamos ouvir o que esse cara tem a dizer? Já é uma coisa que facilita a entrada disso, em debates, em discussões, que é, para mim, e a porrada vem junto também, mas para mim é a parte confortável. Eu tenho muito bem sedimentado as minhas ideias e as coisas que eu defendo. Então, debate, já participei de vários debates, inclusive. Para mim é a parte fácil. Eu propagar minhas ideias, né? Me apresentar e fazer o poder de convencimento para que as ideias sejam propagadas, para mim é a parte fácil. O veículo, o acesso é que é a gente, nesse meio armamentista, a gente vive dentro de uma bolha. É muito difícil romper isso. Então, como ocupação de espaço de poder, também vejo isso. É menos um esquerdista lá ocupando uma cadeira. Isso a gente tem que ter. E aí é uma questão de enxergar a realidade das coisas. A pessoa fala assim, pô, mas imposto é roubo, aí você vai preencher um carro público, você vai virar funça também? Olha pro lado. A questão, assim, às vezes é uma questão de observação do lado. Porque senão você é doido. Você é doido. Você não é um cara que defende a liberdade, que você defende as suas ideias. Você é simplesmente doido. A negação da realidade, o Estado existe. A gente não está falando que é favorável. É a mesma crítica com o Novo, por exemplo, o Partido Novo. Ajudei a fundar o Novo, colhi a assinatura, fiquei na Praça da Liberdade. Enfim, né? O Novo, por exemplo, que bate muito nisso de ser contra o fundo eleitoral. Agora está sendo mais racional, está fazendo, né, já está usando o fundo eleitoral, que era uma coisa que eu sempre criticava. Eu falei assim, gente, ninguém aqui é favorável ao fundo eleitoral, isso é uma excrescência, uma sem-vergonhice, isso tem que acabar. Mas ele existe. Se você devolve o dinheiro para o fundo, vai ser redistribuído em partidos que tem um monte de carrapato e parasita que é favorável ao fundo. Quer dizer, você está financiando campanha de quem é favorável ao fundo. Por que você não financia, já que existe essa? Tem como devolver esse dinheiro para o contribuinte? Que esse seria o ideal. Devolver o dinheiro para quem foi roubado. É o ideal. Mas tem como fazer isso? Não tem jeito de fazer isso. Então vamos usar a porra desse dinheiro para inclusive viabilizar os candidatos que chegando lá vão ser contra o fundo. Isso era uma coisa que eu sempre... Assim, é burrice. Não usar o fundo eleitoral é burrice. Ser favorável ao fundo eleitoral é outra coisa. Aí, tira o meu fora. Eu sou contra isso aí, para mim, excrescência. Passa vergonhice isso. Né? Roubar o dinheiro dos outros para financiar a ideia que não é de todo mundo. Ué, eu pago imposto e parte da minha ideia vai financiar a PT, vai financiar PSOL, vai financiar a gente que quer mais Estado? Para me roubar mais ainda? Não tô entendendo, não. Então, para mim é excrescência, mas existe. Né? Então, assim, é a questão de olhar, né, a realidade das coisas. E dentro desse contexto, o ProArmas acha que não é viável apoiar o Alexandre. Tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Aí nós estamos falando do meio. O que eventualmente, e aí realmente é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, é o objetivo. Se o candidato que vai se apoiar é simplesmente para ganhar, e aí como é que a gente tira o parâmetro disso? Ver quem é o candidato. Ele tem aquilo realmente enraizado, ele sabe do que ele está falando, ele é um candidato que realmente, e olha o histórico dele, é um candidato realmente que vai defender essas ideias lá dentro. Tá tudo certo, tá tudo certo. Não quer dizer que tem que ser eu, não. Tá tudo certo, né? E pessoalmente dizendo, para mim, assim, imagina lá 2022, vamos fazer um exercício aqui de abstração. Imagina lá, 2 anos atrás, 2022, eu tivesse ganhado para deputado federal com o contexto do Lula. Que é uma coisa se o Bolsonaro tivesse ganhado, outra história. Falando o Lula, né, ele venceu, o Lula como a presidente, e eu lá como deputado federal.
Vocês já imaginaram o rolo que eu teria me metido? Para consequência da vida privada eu já teria. Por exemplo, eu tenho um stand de tiro, né, o Clube de Tiro Liberdade. Estou fazendo uma ampliação aqui que eu devo gastar mais ou menos 1,5 milhão, né, nessa ampliação. Eu lá como deputado federal, fazendo uma ampliação dessa, o que vocês acham que a pessoa pensa? Quem não me conhece, lógico, né? Quem me conhece não vai pensar isso, né? Mas quem não me conhece, ou quem me conhece de longe, foi só ganhar para deputado, lá já está ampliando lá o imóvel dele. É isso aí. Aí você tem que se segurar para não mandar tomar naquele lugar. Aí dentro de um contexto como o Lula, se eu fosse ganhar, eu ia ganhar na tábua da beirada. Eu não sou um Nicolas Ferreira ou direita TikTok com milhões de seguidores e tal, para estourar de voto e tal. Então, eu ia ser um deputado desconhecido. Né? Não tiro foto junto com o Bolsonaro, faço a arminha na mão, para depois trair a pauta. Não é esse o meu caso. Então, não tem o carimbo bolsonarista, que isso dentro de um governo Lula é um fecha-portas violento, né? Esse cara aqui tem uma boa ideia, uma ideia até mais razoável. Tudo. Quem que é? É PL, é 2222, é 01 do Bolsonaro. Carimbo bolsonarista, fecha a porta, não quero nem ouvir, né? Então, isso aí é um fecha-porta violento, coisa que eu não teria. Alexandre Lima, deputado federal, o que é esse cara? Não conheço esse cara, não. Mas é só um bostinho aí, eleito aí, um pouco. Ele quer conversar, às vezes, né? Vamos ver, vamos ouvir. O pessoal acaba tendo um pouco mais de trânsito. Dentro de um segmento desse, inclusive, possivelmente eu teria que ficar mais quieto para conseguir fazer as coisas. Se eu ficasse lá em rede social, postar, Lula perdeu, Lula ladrão, tá. Né? Isso você tá lá dentro, você tem que buscar o resultado. Não é o vou pra galera e lacração. Porque senão você não faz porra nenhuma. Às vezes você acaba fechando as portas para poder fazer. Sobretudo um cargo para o legislativo, um cargo, né, no parlamento, que é uma coisa de realmente ter trânsito. A pessoa não tem trânsito, ela não consegue fazer nada lá dentro. Né? Saber como é que as coisas funcionam lá dentro. Né? Então, assim, imagina um tanto de porrada, murro, e dedo no olho, e mordida, e chute no saco, puxão de cabelo, murro. Eu estaria tomando lá dentro. Pra quê? Eu também não sou masoquista, não. Entendeu? Então, assim, tem que haver um objetivo. Pra mim, eu tenho, aí às vezes a pessoa fala assim, pô, Alexandre, você não tem um perfil né? Você também não sai, não pede voto, não tem, a pré-campanha, por exemplo, você demora para poder lançar e tal, tem que ser um candidato que corra atrás, que vai, conversa com os outros. Por exemplo, na campanha para deputado federal, quantas vezes eu não conversei, chegou perto de mim, voluntários, né? Não vou falar isso não. Você vai chegar, o cara vai fazer as perguntas, você vai falar assim, não, isso aí não tem como. Não pode falar isso, você tem que tentar contornar e tudo. Não, eu tenho que falar, não tem como, porque eu não quero encheção de saco depois. Eu não sou o candidato que bate nas costas. Não, isso aí nós vamos ver. Pra depois o cara ficar te enchendo o saco cobrando. Porque a única coisa que me motiva é a essência que eu tenho, é de querer propagar as ideias, de ocupar espaço. Se eu não tiver essa liberdade para poder exercer o cargo, eu vou ganhar para quê? Aí entra a questão do objetivo. Porque ganhar para mim não é o principal. Ganhar para mim é o meio. É o meio, não é o fim, é o meio. Então, assim, se eu perder isso, eu vou perder para isso. Só para tomar murro, mordida, chute no saco, dedo no olho, puxão de cabelo. É masoquista. Então, assim, falando como vereador, né? Vou me colocar candidato como vereador e aí entrando, né, para, vamos dizer, uma avaliação de mim como candidato a vereador. Eu sou de Belo Horizonte, nascido, criado, sempre vivi em Belo Horizonte, mas eu não conheço muito, sob o ponto de vista prático, os anseios do município e as deficiências do município. Sei lá, mobilidade urbana. Deve ter uns 20 anos que eu não entro dentro de um ônibus. Né? Então, eu sou um candidato, eu me considero um candidato bom no sentido técnico. Até pela minha formação, eu sou advogado, então, entrando, questão de conhecer a lei orgânica do município,
plano diretor, regimento interno da casa, aí qualquer casa que você for eleito, você tem que decorar regimento interno, que é os meios do dia a dia para poder fazer as coisas. Você tem que estar na ponta da língua, conhecer, saber sobre o orçamento do município, para onde está indo, como é que, né? Essa parte que eu considero tranquilo para mim, eu acho até que eu sou um bom candidato nesse sentido. Sob o ponto de vista da prática, porque vereador, ele é muito, até pelas competências muito limitadas do nosso modelo federativo, né, do pacto federativo, nosso, tinha que ser revisto. É tudo lá concentrado lá em Brasília. Tudo é Brasília, Brasília suga os maiores recursos, tudo é Brasília, 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 e o negócio está longe. O vereador está aqui, qualquer um consegue ter acesso a um vereador, né? Mas sobre a perspectiva de, né, por exemplo, Belo Horizonte é uma cidade assim, você anda no centro, é uma cidade suja, uma cidade meio apagada, também só um esquerdista, né, que entrou na prefeitura de Belo Horizonte aí nos últimos 20, 30 anos, né? Então Belo Horizonte tá uma cidade, enfim, deplorável nesse sentido. Mas esses anseios de ver, conhecer ali a vivência prática do município, por exemplo, mobilidade urbana, igual eu citei, pegar um ônibus, ver ali o dia a dia, as necessidades, isso eu já me considero um candidato muito ruim para péssimo. Isso eu vou ter que correr atrás. Então, estou sendo sincero, porque, né, que é candidato, tudo é perfeito e tal. Não, é uma coisa que teriam que me mandar isso, ficar no meu pé nesse sentido, porque muita coisa às vezes passa batido por uma questão de vivência do município, uma coisa prática, né? Lógico, com assessoria, com tudo, isso pode ser corrigido, mas é um ponto negativo, que aí vocês têm que avaliar, você eleitor. E até falando sobre eleitor, é uma das coisas que também me... Por exemplo, o cara que é candidato, ele trabalha na campanha assim, a pessoa que realmente vai para ganhar e tudo, o cara não dorme, o cara não come, o cara não respira, é só voto, 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 voto. Ganhou, vou dar uma descansada, foi, que bom. Que bom porra nenhuma, é aí que começa o seu trabalho. É justamente o oposto, né? O eleitor é que tinha que escolher um candidato, seja eu, seja qualquer um, e falar assim, esse daqui me representa. Esse daqui eu acho que é um candidato. Eu que vou correr atrás de voto. Ganhou, cara, cobrança, agora trabalha, agora faz o seu papel aí. É aí que o cara começa a trabalhar. A campanha não, entendeu? A campanha mais é o eleitor que tem que fazer. É uma outra coisa que para mim é totalmente invertido. Para mim as coisas assim, é questão novamente de observar a realidade das coisas, olhar as coisas em sua volta. Para mim é uma realidade totalmente invertida do que deveria ser de fato. Porque é o eleitor que quer que ele seja bem representado lá. Ué. Então ele tem que escolher e correr atrás e pedir voto para o seu candidato. Ué. Porque senão, qual o candidato? O interesse dele em ser candidato é também defender aquelas ideias, ocupar o cargo lá e tal. E assim, nada contra, até, eu acho até que é legal você ter às vezes até um ímpeto maior, você vê muitos jovens entrando na política, isso é muito bom. O cara às vezes não tem um passarinho para poder criar, o cara não tem empresa, o cara não tem formação ainda definida, o cara não trabalha, ele só pode viver disso, só vive política, respira política. É isso aí, entendeu? Só não é o meu perfil, eu não me vejo como um político profissional, alguém vivendo disso, tendo a sua renda principal ser político. Até porque é aquele negócio, né? O cara chega durante a eleição e fala assim, é o leite das crianças, é a escola dos meninos, não posso perder não. Pau, faz o que tiver que fazer, mas não vão perder não, distribui cesta básica aí. Sabe? Já também divaguei bastante, né? Então é isso, assim, o vídeo é para me colocar como pré-candidato, para que vocês me conheçam melhor, saibam as circunstâncias. Para mim, eu quero preencher um cargo político como preenchimento dos espaços de poder, como com o cargo conseguir, de certa maneira, furar a bolha e levar as minhas ideias para outros patamares, ter o acesso a isso. E, enfim, gente, é isso. Né? Então, se vocês acharem que eu sou um candidato viável, né? Quem quiser apoiar, quem quer que seja, quiser apoiar,
né, tem total direito e nenhuma obrigação disso, né? Então, é isso que eu tenho para dizer aí para vocês, tá? Muito obrigado.